A música que nos une. A informação que nos liga. Sintoniza proximidade em 94.8 ou 98.4 FM. Leve-nos também em radiogilão.com. Bem-vindos ao programa Era uma Vez a Saúde. Eu sou a Rita Branquinho e neste podcast vamos falar sobre saúde mental através do olhar das terapias, assim como a saúde no mundo corporativo. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão. Muito bem-vindos a mais um programa Era uma Vez a Saúde. Hoje trago-vos não uma terapia, não uma empresa, mas trago-vos uma associação. Não sei se já ouviram falar, na Associação Ser Igual, em Tavira, e para isso trago-vos duas pessoas muito importantes nessa associação, que é a Susana e a Sara. Muito bem-vindas. Obrigada. Pronto, então, hoje é um programa um bocadinho fora da caixa, porque eu achei que era interessante trazer esta associação, que sinto que ainda mais pessoas devem conhecer o trabalho, e para isso, quem melhor do que vocês para explicarem um bocadinho o que é a Associação Ser Igual, como é que nasceu, qual é a missão? Vamos tentar. Boa. A Associação Ser Igual nasceu muito antes de ser uma associação. Vinha a falar com a Sara no carro, quando vinhamos para cá, e vinha a comentar, quando é que eu meti nisto? E a Sara disse, em 2010. Eu disse, tanto? E assim foi. Eu tinha um centro de explicações e fazia atividades de verão. E houve uma vez, estava a correr o Facebook e vejo um pai, um pouco indignado, que tinha onde colocar o filho mais velho em campos de férias, que por acaso era no meu campo de férias, mas o mais novo não. E estamos a falar de uma pessoa que a Rita conhece e todos conhecem, que é o Ricardo Chaves. Que já esteve aqui 2 vezes. Exato. E tudo começou com ele. E eu respondi no Facebook, então, mas porquê é que não inscreve o menino neste centro de explicações que tem atividades de verão? Posso? Eu disse, por que não? E lembro que na altura uma colega minha de trabalho disse-me assim, estás louca, no que é que tu te vais meter? Tu não tens noção. Eu disse, pois não, mas vamos a isso. E assim foi. O Nuno Afonso entrou nas nossas atividades de verão e tudo correu muito bem, Rita. Foi muito difícil, foi muito duro, eu não tinha tido contacto até à data com a deficiência e, portanto, fazer atividades de verão onde eu tinha uma criança que tinha que acompanhar todas as outras, em todas as atividades. Nós íamos à Ilha de Tavira, nós íamos à piscina, nós fazíamos tudo, nós passávamos o dia todo na rua. Foi muito duro, foi difícil, mas conseguimos realizar 8 semanas. E 8 semanas foi assim, uau! Mas eu pensei, se nós conseguimos fazer isto, se calhar consegue-se fazer aqui qualquer coisa. Eu sigo muito o lema, mais vale quem quer do que quem pode, e querer é poder. E assim foi. Conheci a Sara, que me dava estratégias para poder lidar com o Afonso, e conseguimos. Tivemos 2 anos nisto, a fazer atividades de verão. O primeiro ano veio o Nuno Afonso, no segundo ano veio o Vasco, no terceiro ano veio outra criança, e assim sucessivamente, até que o Chaves desafiou-me, porque é que não criamos uma associação? Porque há muitos pais que têm essa grande necessidade. Ninguém se apercebe que qualquer criança que não tem qualquer condição pode integrar um campo de férias, pode integrar atividades de verão, mas os outros miúdos com condição não conseguem porque há falta de recursos humanos para lidar com estes miúdos. Não é que não queiram, mas havia aqui uma grande lacuna e foi assim que começou. Portanto, apoiar aquelas famílias que não tinham onde deixar os miúdos nas atividades de férias. Porque todos nós temos 22 dias úteis de férias, mas as nossas crianças têm mais. E isto é um problema que continua a surgir, se bem que atualmente está um bocadinho menos complicado, já vão aceitando miúdos, mas continua a ser muito difícil. E foi assim, em 2017, constituímos a Associação Ser Igual, apesar de muitas pessoas acham que nós só fazemos terapias. Mas não, nós começamos exatamente com o descanso do cuidador nas atividades de verão. Abrangemos também o aconselhamento à família, a orientação à família e, acima de tudo, outra grande realidade que muitas pessoas não se apercebem, que é o custo financeiro que estes miúdos têm numa família. É muito difícil manter terapias regulares
a estes miúdos para que não percam a sua qualidade de vida nem as suas condições que foram adquirindo ao longo do tempo. E então criámos uma bolsa solidária. A Ser Igual, ao longo destes últimos anos, tem apoiado várias famílias no pagamento de terapias. Ou seja, arranjamos mecenas, sejam eles privados ou particulares, sejam eles privados ou particulares, que apoiam financeiramente estas famílias ao longo do ano e quando é necessário. A Ser Igual tem cerca de 140 crianças connosco em regime ambulatório, ou seja, vão, efetuam a sua terapia e saem, e todas elas recebem um apoio mensal, muitas das vezes esporadicamente, outros têm um apoio mais regular, mas é isto que nós fazemos e apoiamos as famílias e fomos criando uma ligação estreita com a comunidade escolar, com a comunidade médica, tudo. Portanto, tem sido um caminho ao longo de 2017 até hoje estar ao pé destas famílias, porque não há igualdade, não há, nem nunca haverá, porque nós somos todos diferentes. Mas tem que haver um acesso igual para todos. E é isto que nós nos debatemos diariamente. Tem que haver um acesso igual para todos. E não há, é só para alguns. E isto é muito complicado. Uma família que tem um filho com uma deficiência, na escola é muito difícil. Não porque a escola não queira, a escola quer, mas não tem meios. E, portanto, é um problema estrutural. É um problema que vem de cima. E enquanto não se conseguir resolver, quem está cá em baixo na base tenta colmatar, mas há um caminho muito longo ainda a percorrer. Portanto, no fundo, ser igual a isto é estar ao lado de quem precisa. Eu acho que é importante também referirmos aqui que nós sempre fizemos uma grande análise das necessidades na comunidade. Então, nós começámos com os campos de férias, mas nós já tivemos ateliês fora do horário escolar. Sim. Porque outra das necessidades dos pais que nos acompanhavam era os filhos saem às 3 ou às 4 da tarde da escola, onde os podemos colocar se nós trabalhamos até às 6. Portanto, nós já tivemos o sistema de ATL, terapêutica, onde as crianças iam para a associação e desenvolviam os trabalhos de casa. Se não tinham trabalhos de casa porque não estavam a esse nível, desenvolviam outro tipo de atividades e com terapeutas a realizar isso. Depois começaram a surgir necessidades como eu tenho 3 filhos, não é? 2 deles praticam desporto, o meu filho que tem deficiência não pode praticar. Então candidatámos a um projeto, o Allsport, e pusemos os clubes, capacitámos clubes, treinadores sobre a deficiência e a importância que estes miúdos, que o desporto, que a educação física tem no desenvolvimento destes miúdos, que se consegue até reduzir a frequência nas terapias se eles estiverem a praticar desporto, e consegue-se normalizar a vida das famílias, não é? Porque é completamente diferente dizer que eu vou deixar 2 na piscina e 1 na terapia do que dizer vou deixar 2 na piscina e 1 vai para a ginástica, não é? Pronto, e então também fomos por aí. Só um parêntese, Sara, e a alegria que isso nos deu ter um comentário de uma mãe que faz parte da associação também, desde o início, dizer: Susana, eu posso dizer que vou levar o meu filho à ginástica. Eu não vou à terapia, eu vou à ginástica. Eu estou sentada num banco ao lado de uma mãe que não tem um filho com deficiência e consigo conversar sobre tudo e não preciso estar constantemente a falar nos problemas do meu filho. Eu, neste dia, eu vou à ginástica. Enquanto que o meu dia-a-dia é constante. Ou vou ao hospital, ou vou à terapia, ou vou aqui, ou vou ali. Eu hoje vou à ginástica com ele. Portanto, é um bocadinho isto, criar alguma normalidade na vida destas famílias. Pronto, e fomos ao nível da comunidade, fomos vendo quais as necessidades através disto que os pais nos traziam e ficamos felizes por verificar que a necessidade disto já é cada vez mais reduzida, já há mais ATLs que recebem crianças. Aliás, os nossos campos de férias também serviram para capacitar jovens voluntários que hoje em dia trabalham em ATLs, que hoje em dia trabalham em outras associações. Portanto, fomos deixando aqui um marco de que é possível. E então verificar que já existem campos de férias que aceitam crianças com deficiência, que existem ATLs que aceitam crianças com deficiência, que existem vários clubes desportivos que aceitam crianças com deficiência. Isso para nós permite-nos, ok, quando isto passar a ser a norma, deixa de haver a necessidade de falar da palavra inclusão. Certo. Aliás, nós costumamos dizer que quando falamos na palavra inclusão, estamos automaticamente a excluir. Exato. Não é? Porque quando temos a necessidade de diferenciar algo,
é porque já estamos a fazer aqui uma exclusão. E, portanto, a Sara desde sempre que é contra a palavra inclusão, quando nós dizíamos vamos fazer campos de férias inclusivos. Não pode ser. Não pode ser, são campos de férias, são atividades para todos. Todos temos que ter um acesso igual a tudo o que está ao nosso dispor. E é essa a nossa luta, pelo menos a minha luta é essa. Não vou mudar o mundo, eu sei, mas acho que vamos fazendo a diferença em algumas famílias. Sim, e tanto é que a vossa diferença está a ser, não é? É uma conquista, não é? E todos os dias eu acredito que seja mini conquistas, mas só o facto de vocês também viverem muito, não é? E trabalharem muito com mecenas, tenho a certeza que esse aumento de mecenas que têm ajudado é porque também percebem o impacto do vosso trabalho, não é? Ou seja, há um feedback, é retroativo, não é? Sim. E isso eu acho que deve ser maravilhoso. Não, de facto é fantástico sentir que os nossos mecenas efetivamente confiam em nós, acreditam em nós e, portanto, sabem que quando estão a doar e estão a apoiar, sabem efetivamente para onde vai e o que vai acontecer. No mundo de hoje que é tudo tão duvidoso, sinto-me mesmo muito, muito feliz e muito grata por continuarem a acreditar no nosso trabalho. Eu costumo dizer, a ser igual não sou eu sou apenas a voz das famílias que estão por trás. Mas as pessoas conhecem-me a mim e a Sara e é normal que isso aconteça, mas nós vamos atrás do que é necessário, do que nos pedem e do que nós sentimos. E quando conseguimos transmitir isso a terceiros, que nos leva a apoiarem-nos, é fantástico. Então, e faço-vos aqui uma pergunta, que é, para quem nos está a ouvir e diz assim, olha, eu de facto não conheço ou conheço a associação e quero ser um mecenas. Como é que funciona? Ou seja, qualquer pessoa a nível individual pode ser, tem que ser uma empresa, explica-nos um bocadinho, porque pode alguém estar a ouvir-nos e querer também ser mecenas. Qualquer um pode ser um mecenas, desde que queiramos apoiar. Portanto, podem ser empresas como podem ser particulares. Basta entrar em contacto connosco. Nós explicamos o que fazemos e a pessoa diz, ok, eu quero apoiar com material, por exemplo, com equipamento para a associação, ou quero apoiar financeiramente a reabilitação de uma criança. Ok? Nós realizamos um protocolo de apadrinhamento, essa pessoa ou essa empresa passa a apadrinhar uma criança ou jovem na associação e participa mensalmente o valor das terapias que essa criança ou jovem gasta mensalmente. Temos utilidade pública, temos o Estatuto ONG-PD com utilidade pública, o que significa que nós emitimos recibos de donativo. Portanto, tudo é muito transparente, tudo é muito certinho e é isto que funciona. É tão simples quanto isto, é só querer apoiar. E é assim que funciona. E se não for para uma criança específica, temos a bolsa de terapias? Sim, ou seja, a pessoa diz, não quer que seja uma criança específica, quer contribuir para o bem geral das crianças e jovens que estão na associação. Nós temos uma bolsa solidária, Mãos de Ajuda, e aqui eu tenho que fazer referência à Associação de Caridade Mãos de Ajuda, que está aqui em Tavira, que tem feito um trabalho fantástico connosco. A bolsa começou com eles mensalmente apoiam-nos, pagam terapias a crianças. Então, com o donativo que eles nos dão mensalmente, nós vamos juntando aos outros donativos, nós vamos conseguindo também mensalmente e temos uma bolsa solidária que permite apoiar crianças mensalmente. Cerca de, todos os meses são 14 crianças que conseguimos apoiar, não conseguimos apoiar todas no mesmo mês, mas todos os meses são 14 crianças diferentes. Mas é engraçado que às vezes, e os pais nunca sabem, portanto aquilo vai correndo e quando lá vão pagar, nós dizemos, olha, hoje é através da associação da Bolsa Mãos de Ajuda, e há pais que nos dizem, olha, calha mesmo bem porque estava a adiar um tratamento no dentista e agora já consegui ir fazer, portanto cria impacto, parece pouco, mas cria impacto, não é? Uma sessão paga dá para um cuidado àquela mãe ou àquele pai que estavam a prescindir disso para poderem estar bem, não é? Porque se os pais não estiverem bem, as crianças também não estão. Isso é outra luta que nós estamos a tentar, que é que haja mais apoio aos cuidadores informais. Já nos candidatamos a alguns projetos, isto é uma área que, apesar de Portugal estar a falar muito da saúde mental, em termos de projetos, como a análise ainda é muito qualitativa e não quantitativa, muitas vezes não são aprovados, que é o apoio psicológico aos cuidadores informais. Portanto, estes pais têm um stress diário superior, e há estudos científicos a comprovar, um stress diário superior a quaisquer os outros pais.
E há necessidade de haver um acompanhamento, não precisa de ser semanal, mas um acompanhamento mensal em que eles se sentam, falam com alguém certificado que possa dar o apoio e que os faz ganhar ali algum fôlego para continuar. Pronto, porque o stress não diminui, não é? Mas quando a gente partilha o stress, reduz, sim, não é? Sim, sem dúvida. Pronto, e ou então, ficamos todos estressados. Ficamos todos mais relaxados. É para partilhar, não é? Sim, quando eu estou em partilha. stress, eu partilho o stress com os outros, todos estão estressados, portanto estamos todos bem. É um bocadinho assim. Não, mas... É sentir que não estamos todos sozinhos, não é? É isso, porque às vezes os grupos de pais, nós também já tentámos, já tivemos esse projeto de grupos de pais, antes do Covid, em que juntávamos vários pais para falar, e pais de filhos com deficiência ou sem deficiência, portanto juntavam-se para falar sobre a temática da infância e os problemas, que às vezes as estratégias minhas, não é, enquanto mãe, vão ajudar as estratégias de outra mãe, quer a criança tenha ou não tenha deficiência, portanto é uma conversa entre pais e mães. Só que lá está, o ter que sair de casa para fazer esse encontro, ou mesmo despender ali 1 hora para ir falar, muitos pais não aderem porque não, eu preciso para cuidar do meu filho, eu não tenho com quem fico, portanto eu tenho que lhe dar atenção e não estou disponível para. Mas criando este hábito de, não, uma vez por mês eu guardo na minha agenda que eu sei que tenho que ir ali fazer a minha sessão porque aquilo vai-me ajudar a encontrar-me e a ganhar forças para continuar a minha jornada. Ajuda, mas este tipo de apoio ainda não estamos a conseguir, andamos atrás, estamos na luta. Portanto, se alguém quiser apoiar um projeto de cuidado de saúde mental para os cuidadores da Ser Igual, a gente agradecia. Entre em contacto. Estão a ouvir. Portanto, nós aceitamos mecenas para ajudar a associação, para ajudar na bolsa de terapias, mas também para ajudar a nível de projetos comunitários e projetos com os associados da Ser Igual. É giro, e vocês estão a falar e eu estou aqui a pensar nos amigos que eu tenho, que têm uma empresa, e às vezes aquelas conversas informais, não é? Pronto, então tentamos ter um propósito e uma missão, e às vezes dizemos, se calhar em vez de fazer uma festa de verão que nos custa X, se calhar esse X também para os colaboradores, ao ser canalizado para uma associação, por exemplo, como a vossa, não é? Se calhar tem mais impacto do que só um dia de festa, não é? E se calhar isto pode... É uma mudança de paradigma, mas eu acho que às vezes estas pequenas diferenças têm muito impacto, estou aqui a pensar a nível corporativo, ok? Têm muito impacto nos colaboradores, que é, que bom que a minha empresa, em vez de fazer isto, fez aquilo, não é? Porque também nas empresas há mães e há pais e com crianças que têm e não têm necessidades, não é? E às vezes, mesmo os empresários e quem não é empresário, acha que para contribuir tem que sempre contribuir com muito, porque senão não vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Porque qualquer apoio que tenhamos junta outro apoio com outro apoio e faz um grande apoio. Portanto, eu digo sempre, é 10, é 15, é 20, não interessa. É um apoio que juntamente com tudo o que vamos angariando, cria-se uma grande bolsa, que é a bolsa que nós temos. Portanto, não há aquele constrangimento, eu só vou pedir apoiar com 20 euros ou 50 euros. Com 50 euros já paga 2 sessões. Portanto, já é uma ajuda àquela família que, em vez de ter que pagar 4 sessões no mês, vai pagar 2 porque alguém pagou outras 2. Portanto, faz aqui esta diferença e já pode ir ao dentista, como diz a Sara. E há outra forma também de ajudar, que é, nós neste momento estamos com uma bolsa de rastreios gratuitos. Apoiada pelo... não se pode... Não sei se podemos dizer. Ok, depois vocês cortam. Pronto, apoiado pelo Crédito Agrícola este ano, ou seja, outra forma de ajudar. Nós sempre desenvolvemos rastreios gratuitos. Porquê? Porque sempre sentimos que o acesso no sistema público a uma informação, a uma orientação de cariz mais terapêutico sobre o desenvolvimento infantil era muito morosa, demorava. Ali na associação sempre achámos que não. Então, mas temos aqui um grupo de terapeutas especializados em várias áreas. Se uma família, se um professor, se um educador de infância, se um próprio médico tiver dúvidas sobre alguma questão da criança, então nós analisamos a criança, damos o nosso parecer e até encaminhamos para especialidades médicas ou para outras especialidades e torna-se todo o sistema muito mais fácil, pronto, mais rápido. Mais fluido, sim. E então sempre fizemos rastreios gratuitos, mas os rastreios que nós fazíamos
saía, lá está, desta parte da associação. A associação dava de si, não é, para promover estes rastreios. Este ano conseguimos, com o Crédito Agrícola, através do mecenato, que ficassem... os rastreios são gratuitos, não é? Mas a associação já não fica em falha, não é? Ou seja, porque éramos nós que de facto suportávamos esse custo, não é? Porque temos que pensar numa coisa, somos uma associação sem fins lucrativos, tudo bem, mas temos pessoas a trabalhar connosco, temos colaboradores que precisam de receber o seu ordenado no final do mês, portanto a associação tem que ter uma viabilidade económica também, não é? Tem que ter o seu fundo de maneio e, portanto, os rastreios gratuitos, o que é que acontecia? Eram horas dispensadas mensalmente para efetuar os rastreios gratuitos, portanto eu dispensava terapeutas para essa função. No ano passado correu tudo há 2 anos correu tudo muito bem. O ano passado a vida também está cara, tudo começa a encarecer, tivemos que reduzir essas horas dispensadas, não é? E estávamos a ver que em 2026 eu teria que terminar com esse projeto dos rastreios gratuitos. Felizmente não terminámos, porque sempre que estamos aqui numa aflição, eu digo que sempre temos uma estrelinha que nos acompanha e o Crédito Agrícola tem estado sempre ao nosso lado. E falei com eles e disseram, claro que sim, não vamos deixar cair esse projeto, como é óbvio, é para continuar. E qual é o objetivo? Por nós. Pronto, o objetivo é um pai ou uma mãe ou uma educadora. Temos recebido muito de educadoras de infância, de professores e mesmo médicos, cada vez mais os médicos mesmo do centro de saúde. Nós estamos a falar não só de Tavira, porque nós acompanhamos crianças desde Faro até Castro Marinho, pronto. Vila Real de Santo António, Castro Marinho, portanto temos aqui uma área de abrangência muito grande. E então encaminham a criança, portanto os pais telefonam-nos. Logo no primeiro momento telefónico é feito um pequeno rastreio para se perceber qual é a área mais específica para encaminhar a criança para ser analisada, neste caso ou terapia da fala, ou terapia ocupacional, ou fisioterapia. E depois marca-se o dia, os pais vão com a criança, é feita uma entrevista aos pais, é feita uma análise do desenvolvimento da criança nas nossas salas, com os pais presentes, e verifica-se realmente as dúvidas que vêm por parte da educadora ou por parte mesmo dos pais, que muitas vezes os pais já estão também com alguma consciência se faz sentido ou não, se é normal para a idade ou não, se há necessidade de encaminhar para um otorrino, para um oftalmologista e fazer esse pedido, por exemplo, ao médico de família, fazemos uma informaçãozinha escrita caso seja necessário, portanto, e inicia-se aqui todo o processo. Okay. Nós temos miúdos que tinham supostamente algum tipo de atraso de desenvolvimento quando aquilo que precisavam era ir a um otorrino e bastou dizer para irem ao otorrino, foram ao médico de família, foram pelo privado e arranjou-se aqui tudo e a criança deixou de ter dificuldades. Pronto, às vezes são coisas muito simples, não é? Sim, mas tem um grande impacto. Que tem um grande impacto e é de fácil acesso, portanto é telefonar, normalmente nunca estão mais de um mês de timing de espera, portanto conseguimos sempre marcar dentro do prazo de um mês. E desenrola-se logo aqui toda uma questão, estamos a falar de crianças que a idade focal dos 0 aos 3 anos é uma idade essencial de desenvolvimento de competências e que se forem logo analisadas e observadas as preocupações, muitas vezes também preocupações em relação ao sono, preocupações em relação às birras, portanto esse tipo de preocupações, mesmo em relação aos sons que já deve falar ou que não deve falar, ou como estimular a criança para determinados sons, pronto, são coisas que às vezes são pequeninas, mas que são essenciais e que os pais aprendem e que a partir daí dá-se um desenvolvimento mais harmonioso da criança, pronto, e então isto tem impacto. E quanto menor o tempo de resposta, não é, mais calmos ficam os pais, porque eu acho que basta que às vezes um educador faça um alerta de atenção que se calhar o teu filho isto, bem, não é? Funcionam as campainhas todas. Exato, um meio incêndio, chamem os bombeiros, ou seja, é de facto muito importante que a celeridade do processo, não é, seja o mínimo possível, que é para os pais também não entrarem em pânico, não é? Sim. Claro. O panicar aqui, nós somos mães e quem nos está a ouvir, não é? Também serão mães, pais que nos estão a ouvir, percebem isto, não é? Portanto, eu acho muito, porque era o que estavas a dizer há pouco, às vezes o tempo de resposta é muito grande e isso, nós não queremos isso, não é? Nós queremos... O tempo de resposta é grande, às vezes tem que passar por determinados trâmites, depois pode ter acesso ou não, portanto há aqui vários, em termos do sistema público, há aqui vários trâmites a passar. Isto pode demorar, depois tem a ver com listas de espera, tem a ver, pronto.
E às vezes são coisas que se pode logo acelerar, que se pode logo analisar, mesmo que depois, lá está, tenham entrado e possam ingressar depois pelo público e seguir. Certo, mas já ajuda estes pais a fazerem alguma coisa. Porque a terapia, se uma criança precisar de terapia, não é só por fazer uma vez por semana que a criança vai melhorar. A terapia tem que ser feita em casa. Através do brincar, através de exercícios que a terapeuta da fala encaminha, através de formas de comportamentais que a psicóloga ensine. Portanto, isto é uma análise global. Portanto, e nós ali na Ser Igual não trabalhamos individualmente com a criança, nós trabalhamos a família. Pronto, e então muitas vezes é isso. E às vezes eu informo sempre os pais quando lá vão, que é, olha, não se admire se entrar uma terapeuta da fala por aqui adentro, se entrar a psicóloga por aqui adentro, porque se eu tiver dúvidas, eu vou chamá-las e é para elas ajudarem, porque o objetivo é esse mesmo, é a criança, naquele momento que ali está connosco, tem um desenvolvimento máximo de todas as suas competências. A terapeuta da fala vai para o baloiço, porque para estimular a atenção da criança para os sons que ela precisa que a criança faça, precisa do baloiço, porque vem aqui buscar noções da terapia ocupacional. A psicóloga também utiliza o ginásio para trabalhar várias questões para chamar a atenção da criança, para trabalhar mais o conforto, para a criança se sentir mais confortável e segura para poder também expressar os seus sentimentos. Portanto, há aqui um trabalho, que agora está muito integrativo, holístico, portanto nós trabalhamos tudo. E a família, na maioria das vezes, está presente na sessão. Se não estiver por características da criança, no final da sessão é sempre reportado tudo à família, porque o objetivo é que isto seja generalizado nos outros contextos da criança. E temos contacto com as escolas também, portanto falamos com professores e educadores, vamos à escola sempre que há essa necessidade, também para haver esta passagem. E vocês têm sentido cada vez mais procura das escolas para também vocês poderem formar, têm sentido essa procura? Sim. A nível da capacitação de agentes educativos, ao nível de mesmo as escolas têm dúvidas em relação ao desenvolvimento de crianças, falam com os pais e encaminham para nós. Às vezes porque mesmo... é importante esta rede, não é? Sim. Que é para depois gerar mais dinâmica, não é? Claro. E às vezes eu penso... é a tal comunicação, não é? Se nós não soubermos que existe este serviço, chamemos-lhe assim, depois há esta lacuna de, não é? Mas fico contente que cada vez mais as instituições, as escolas... Eu acho que já se vão conseguindo deitar abaixo algumas barreiras. Ótimo. Entre não trabalharmos todos só na nossa caixinha, no nosso quartinho, não é? Portanto, já vamos abrindo portas e já vamos tendo a noção que, ok, vou falar ali com o vizinho que sabe um bocadinho mais desta matéria do que eu e talvez juntos consigamos chegar a um resultado bom. E, portanto, já nos chamam, nós também, quando não está dentro da nossa área, automaticamente encaminhamos, porque o que nós queremos é, de facto, que haja fluidez, portanto, que a coisa se dê e que haja seja uma partilha. Seja com vocês ou não. Exatamente, seja connosco ou não. Portanto, eu acho que sim, que já vai havendo muito este trabalho em rede e em parceria. Claro, quem não nos conhece não pode vir ter connosco, não é? Mas também o palavra a palavra, não é? Sim. O comentar uma família com outra família e sim, nós tivemos um boom nos últimos tempos. As pessoas pensam que nós somos uma grande equipa. Somos muitos e que a associação é grande. Não, a associação é pequena, somos uma equipa pequena, com poucas pessoas, mas com muita vontade. E que pode potencialmente crescer. E vai crescer. Pronto, e vai crescer. Nós temos um projeto, não posso ainda dizer, não é? Porque ainda estamos a trabalhar nele, mas vai ser muito bom para as famílias, vai ser muito bom para a Tavira. No fundo é um bocadinho a concretização de um sonho meu. E portanto, daqui a uns tempinhos, se calhar poderemos estar aqui a falar. Lembrei-me, foi há pouco de uma coisa, enquanto a Sara estava a falar, e a Rita perguntou pelos donativos e ser mecenas. A associação tem uma filosofia que é: nós não queremos muito estar dependentes de terceiros, ou seja, que as nossas contas mensais não estejam dependentes de, como costumamos dizer, subsídio dependentes. Então nós criámos, há um tempo atrás, o nosso Wellness Center, ou seja, tentámos, Wellness Center. Isso, exato. Tentámos criar um negócio, não é? Onde as receitas desse
próprio negócio pudessem ser canalizadas para as nossas crianças. Ou seja, nós temos um centro de saúde e bem-estar, onde temos, e agora vou publicitar. Força! Estamos aqui por temos isso. medicina tradicional chinesa, temos pilates clínico, temos fisioterapia para adultos, osteopatia, hipnose terapêutica, massagem de relaxamento, constelações familiares. Ou seja, cada adulto, porque é um serviço direcionado para adultos, que usufrui de um desses nossos serviços está automaticamente a ajudar uma criança. Ou seja, nós vamos canalizando as verbas para a associação. Portanto, é uma forma também de termos a nossa autonomia e termos uma forma de sustentabilidade. Portanto, vão à fisioterapia, vão à medicina tradicional chinesa, uma massagem de relaxamento. Empresas, apoiem os vossos colaboradores e ofereçam vouchers. Portanto, é uma forma de ajudar. Não só empresas, mas agora de repente fez-me aqui tenho que partilhar. Isto é uma questão cultural, mas eu acho que é muito. Eu vou partilhar, está-me a vir. Eu vivi muitos anos em Madrid e fui a um casamento. Ele era italiano e ela era polaca. E adivinhem o que é que eles pediram para prenda de casamento? Eles escolheram uma associação, por acaso até era na Polónia, como se fosse uma Ser Igual, não é? Onde os donativos iam integralmente todos para a associação. É uma ideia? Mas eu posso dizer que atualmente, por exemplo, a comunidade estrangeira, que é fantástica connosco, faz muito isso. Se algum deles celebra o seu aniversário, aí já nos aconteceu, o que pedem de prenda de aniversário é doação para a Ser Igual. Temos também uma empresa, por acaso está no meio do Conselho de Vila Real de Santo António e Castro Marim, que é o Robinson, que nos ajuda bastante. Nesta altura da Páscoa, eles vendem rifas dentro do hotel, né, do complexo deles, que põem numa tómbola, e todos os anos nós temos um belo donativo por parte do Robinson, que eles alertam para os clientes deles que estão a apoiar a Associação Ser Igual. Eles já nos equiparam uma sala Snozlan, eles participaram na compra da carrinha, eles ajudaram com material informático, portanto, lá está, já vão muito por aí, e é muito bom. E temos nós chegamos muito à comunidade estrangeira também, porque nós, e aí também a East Algarve Magazine, temos que agradecer a colaboração que tem connosco desde 2020, em que nós mensalmente escrevemos um artigo sobre alguma coisa que tenha a ver com deficiência, ou com os cuidadores informais, ou com o nível de ensino, pronto, e as dificuldades ao nível da inclusão, pronto. E então têm-nos chegado muitos estrangeiros porque leem esse artigo e querem saber sobre a associação e como podem ajudar. Pronto, e então é interessante porque nós sempre tivemos também a filosofia na Ser Igual, que é pôr a comunidade, alertar a comunidade de que é através da ajuda comunitária que se conseguem fazer este tipo de projetos. Não é só depender do que o Estado nos pode dar, mas que nós próprios podemos ser agentes de mudança na nossa comunidade, e que isso se calhar faz mais efeito e sentido do que propriamente as ajudas estatais, não é? E então, desde 2020 que escrevemos lá o artigo, e tenho a agradecer muito à East Algarve Magazine pelo desafio, e é interessante como é que numa revista de turismo, não é? De divulgação de várias coisas ao nível do Sotavento Algarvio, restaurantes e afins, comércio não local. Comércio local e afins, aparece um artigo sobre a deficiência, sobre inclusão, sobre dificuldades que os pais enfrentam, e é tão bem aceite, não é? Lá está. Portanto, a inclusão não é um bicho de sete cabeças e pode ser feita de diferentes formas, não é? Até numa revista. Sim, lá está. E estamos aqui a partilhar desde empresas, casamentos, aniversários, rifas, ou seja, é preciso ser criativo neste mundo, nesta vida, como eu costumo dizer. Pronto, portanto é assim. Casem-se ou não se casem, sejam um banco ou não sejam um banco, não precisamos ser um Robinson, ou seja, às vezes o que eu sinto é que as basta pessoas... querer, Rita. Exato, não é preciso ser uma grande entidade. Não. Qualquer pessoa, individual ou empresa. Nós temos pessoas individuais que às vezes chegam lá e dizem, tenho aqui 50 euros, pronto. Ok. E às vezes 10, 20, muitas vezes aparecem-nos à porta e entram e perguntam-nos assim, muitos estrangeiros. Sim. O que é isto? O que é que vocês fazem? Okay. E nós explicamos e mostramos a associação, e também vêm os miúdos a entrar e a sair, e normalmente dizem assim, está bem, então obrigada. Passado que uma semana aparecem lá. Que giro.
Olha, fizemos uma agregação de fundos, está aqui para ajudar a associação. Fantástico. Pronto, é só isso. Basta querer. Não, Exato. Basta querer. Eu sou muito adepta do basta querer porque foi assim que nós começámos. Sim. Quando todos nos diziam, isso vai ser difícil, isso não vai ser possível, não se consegue fazer. Os negativos da vida, não é? Campos de férias, como é que tu vais levar miúdos com deficiência para as piscinas municipais? Levando. Vamos ver o que é preciso para levar. Exato. Levando. Pelo menos experimenta-se, não é? Exato. Tentamos. E temos que também dizer uma coisa. Nós com as atividades de verão, desde que as iniciamos, nós fomos alertando para aqueles percalços que existem na cidade. As dificuldades de acesso. Esta cidade... Mesmo assim está muito melhor e fomos sensibilizando para isso. E pode melhorar tanto também, não é? Sim. E aí eu tenho que dizer, nós, sei lá, íamos às piscinas e víamos que tínhamos esta dificuldade, falávamos com a Câmara que automaticamente tentava colmatar essa dificuldade e nunca tivemos problemas nisso. Íamos... E tem sido com isto, com o criar um cotidiano minimamente dentro da normalidade para todos, que nos vamos alertando para as dificuldades que estas crianças precisam. Eu nunca mais me esqueço, uma vez numa conversa, em que eu mencionei, que chatice, o parque infantil que nós temos ao lado da associação não está acessível a todos. E agora já está, porque aí temos que dar, temos que agradecer à doutora Ana Paula, ao município de Tavira, que entrou em contato connosco e temos um parque fantástico, portanto fizeram as melhorias que era necessário. Mas voltando um bocadinho a essa conversa, e a pessoa com quem eu estava a falar diz-me assim, então, a família que tem miúdos com deficiência só tem que ir à Câmara e dizer que, olha, eu tenho uma criança com deficiência, vão colocar equipamentos... que o meu filho possa usufruir. Eu disse, desculpa. Então pegamos nos nossos filhos e vamos às instituições do Estado, não é? À Câmara e juntas. Olha, está aqui, está a ver? Ele tem uma deficiência, pode ir equipar o parque infantil? Não. Então, estamos aonde? Estamos na pré-história? Não é? Tudo quando é concebido, algo que é feito em termos de estruturas, tem que ser pensado para todos. Claro. Tem que ser para todos, não é só para alguns. Portanto, e já vai havendo muito essa consciência. E eu choco-me quando ainda ouço este tipo de conversa. Nos dias de hoje, como é que é possível? Nós não temos que pedir ajuda para ir ao primeiro andar. Para ir aos concertos. Eu tenho que ter acesso, eu tenho que sozinha, porque assim, muitas pessoas pensam que deficiência é deficiência mental e sozinho não faz nada. Todos nós podemos ter um azar na nossa vida e ficar numa cadeira de rodas. Não é? Mas eu penso, vou continuar a falar, continuar a pensar. Portanto, se eu quiser ir a um primeiro andar, eu tenho que ter uma rampa acessível para eu poder ir. Eu não tenho que passar pela humilhação, porque é mesmo assim, olha, desculpe, pode-me levar. Não. Portanto, eu acho que temos que ir por aí. Sim, é isso, não é? É ir... E depois o que eu acho é que o que eu sinto é que o que vocês de alguma forma fazem é um bocado devolver aquele sentido de comunidade, não é? Que é como se fosse um polvinho, não é? Vamos falar com A, B, C, D, e isto tudo gera aqui esta teia de aranha que já não precisamos, como tu dizes, não é? No meu caso, eu agora vou à Câmara. Não, vamos em conjunto, em comunidade, trabalhar para todos, não é? Se bem que hoje em dia já vai sendo muito... Né? Já vai havendo, graças a Deus, que o pensamento vai mudando e as coisas vão se alterando e já se vê mais acessibilidade melhorada. Mas ainda há muito caminho a percorrer. Há muito. Mas pronto, grão a grão. Enche a galinha ao pá. Eu sou apologista disso. Bem, vocês já partilharam aqui as vossas, também a nível de terapias de serviços, não é? O que ser igual, portanto qualquer pessoa pode ir lá. Portanto, vamos relembrar um bocadinho: fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, psicologia, musicoterapia, ao nível das crianças. Depois temos o Natura Wellness Center, que temos nas redes sociais também, que é para apoio aos adultos, que depois reverte
para ser igual. Ok. Não, já temos pouco tempo, mas eu queria, e estávamos aqui a falar em off sobre isto, que é, portanto, vocês também, como já falaram, oferecem este tipo de serviços. Agora, eu enquanto mãe e também enquanto terapeuta, enquanto amiga, enquanto tudo, não é? Porque nesta vida nós temos vários papéis, queria, Sara, no teu caso, que falasses um bocadinho de uma das tuas terapias, que é a terapia ocupacional. Isto porquê? Porque quem nos está a ouvir, não sei se já ouviu o que é a terapia ocupacional, se sabe o que é, para quem é, pronto. E eu sinto que é uma terapia que é extremamente importante, que ainda há muito desconhecimento. Então, queres-nos assim em linhas breves explicar um bocadinho? Pronto, em parte o desconhecimento vem pelo nome, não é? Terapia ocupacional é um nome um pouco estranho, mas se analisarmos que a ocupação são as várias coisas que nós fazemos na vida, considerando que comer é uma ocupação, dormir é uma ocupação, o meu trabalho é uma ocupação, o brincar da criança é uma ocupação, o aprender da criança é uma ocupação, portanto isto tudo são ocupações. Quando na nossa vida, por algum motivo, deixamos de realizar alguma ocupação, aí entra a terapia ocupacional, para ajudar a reaprender a desenvolver essa ocupação. Portanto, a terapia ocupacional dá para crianças, adultos e idosos, portanto, também atua na saúde mental, pronto, e serve mesmo para isso, para reabilitar, desenvolver estratégias, adaptar espaços para que possamos desenvolver as nossas ocupações diárias e sermos os seres plenos na nossa comunidade. Ao nível das crianças, mais especificamente, a ocupação, o sono, o comer, o brincar, o aprender, muitas crianças têm dificuldades em alguma destas áreas, e é aí que a terapia ocupacional, com várias metodologias, que muita gente ouve falar em integração sensorial, mas a terapia ocupacional não é só a integração sensorial, isso é um modelo de profissional, portanto, de intervenção. O que é que trabalhamos? Desenvolvemos várias estratégias em sessão que ativam o corpo e ao nível do cérebro da criança e que fazem com que ela consiga desenvolver mais facilmente determinados padrões de movimento para executar o seu brincar, para conseguir comer sozinha, para conseguir dormir, pronto. E estas estratégias são passadas aos pais, para quê? Porque ao longo do dia a dia, das ocupações da criança no brincar, nos vários contextos, essas estratégias possam ser aplicadas. Portanto, dá para todos, sempre que houver uma falha no desempenho de alguma ocupação. No caso de um adulto, se eu por algum motivo tiver um AVC, no caso do Nuno Marco, que está a ser muito falado, portanto eu deixo de poder utilizar a minha mão, e se eu por acaso sou cozinheira, não é? Então a terapia ocupacional aqui vai ajudar a desenvolver ações e a treinar movimentos e adaptar todo o contexto que a pessoa estava para cozinhar, para conseguir que ela volte a realizar essa sua ocupação. E assim se volta a sentir integrada no seu contexto comunitário. Ok. Portanto, funciona muito por aí. Acho que foi bastante esclarecedor, só quero aqui falar numa palavra que eu sei que vocês trabalham, que é fundamental, e que eu acho que é a palavra que mais me chega, que é: eu não sei lidar com as emoções do meu filho. Não é? Emoção, eu adoro, pronto, eu sou fã deste tema e sei que, portanto, falaste a nível sensorial, do corpo, obviamente, não é? Porque o corpo, não é, canaliza aqui tudo. Agora, a nível das emoções, a terapia ocupacional também, pergunto-te. Sim, nós trabalhamos ao nível da regulação emocional, portanto, a chamada autorregulação. Portanto, crianças que tenham dificuldades em se autorregular, poderá ser por questões comportamentais, mas também poderá ser por questões sensoriais. Pronto, a forma como elas percepcionam o ambiente. E aí é neurológico, pronto, tem a ver com a forma como o cérebro interpreta as informações que vêm do exterior, que pode senti-las como ameaças. Pronto. E então isso depois em sessão são desenvolvidas várias atividades e estratégias que ajudam a nivelar, a modular a forma como esses estímulos entram e fazer com que a criança consiga depois estar mais presente, mais regulada e ela própria aprenda estratégias para estar. Lá está, porque
Uma dificuldade em se regular faz com que esta criança tenha uma dificuldade na sua participação ocupacional, por exemplo, no grupo de amigos, no seu brincar, frustre facilmente. Então lá está, há um problema na ocupação e o problema é dificuldades em se regular. Então a terapia ocupacional vai ajudar, através de estratégias e de intervenção direta com a criança e com a família, a desenvolver capacidades para ela conseguir ter um bom desempenho nestas áreas ocupacionais. Portanto, diretamente estamos a provocar, estimular, provocar se calhar tem aqui o duplo sentido, portanto, uma saúde mental, não é, porque ninguém gosta de estar em birra, não é? Claro. E por conseguinte aos pais, não é? Portanto, aqui agora falando aqui de saúde mental, portanto, nós ao cuidarmos também das crianças, nesse sentido, também promove um maior equilíbrio, maior calma no seio, na família, que por conseguinte estimula saúde mental em todos, não é? Porque às vezes eu sinto que são terapias, não é, que vão ou para a criança ou para o adulto, mas isto depois tem um impacto do global, não é? A nível da família, no sistema. E eu acho que é essa aqui a chave que eu sinto que às vezes falta, não é? Que a gente vê de forma individual, mas tem que ver num todo. Sim, porque depois é assim, quando é feita uma boa avaliação, não é? Avalia-se a criança e avalia-se o contexto. Ora, se a criança tem um problema ocupacional do brincar, muitas vezes quando as mães e os pais chegam frustrados, não é? Já chegam assim, não é? Já ali também está um problema de ocupação, não é? Eu, enquanto mãe, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto bem, eu sinto que não estou a ser capaz. Portanto, isto também já é um problema ocupacional. Como é que se trabalha esse problema ocupacional? Trabalhando em sessão, muitas vezes conjuntamente com os pais, dando estratégias aos pais, fazendo-os perceber que a criança tem mais do que aquilo só, do que aquelas dificuldades. Há outras questões também que são boas, que são de aproveitar, que são pontos fortes e que é isso que vai trazer harmonia. E a mãe, ao sentir-se capaz, desenvolve a sua ocupação de forma livre e a criança melhora automaticamente também. E às vezes pode a criança até não ter dificuldades nenhumas e ser um problema mais de contexto. E os pais perceberem que na sua rotina se calhar têm que abrandar, se calhar tem que haver aqui outro tipo de atenção à criança. E às vezes só o percepcionarem isso já muda toda uma dinâmica. Pronto, e aqui um bocadinho, podíamos falar das constelações familiares que ajudam bastante. Sim. E tenho a dizer que as duas terapeutas ocupacionais da Ser Igual são formadas em constelações familiares, pelo que ajuda a ter uma percepção mais holística também da família e ajudar a família a chegar a perceber que há determinados padrões que estão a ser repetidos e que não é a criança realmente que está ali com as dificuldades, mas é a própria família que precisa de se ver. Sim, então ajuda. Pronto, olha... Só queria mencionar uma coisa, Rita, que é o seguinte: eu gosto sempre de dizer que a Associação Ser Igual é conduzida por 11 pessoas, mais uma. A mais uma é aqui a Sara, que é a nossa diretora clínica e que tem a seu cargo toda a parte da reabilitação, como pudemos ver, e está comigo desde o início, ou está connosco. E a direção fantástica que a associação tem, que é graças ao Ricardo Chaves, à Dina Frangolho, à Susana Gomes, à Teresa Correia, que foram eles que deram início a esta caminhada que temos vindo, e tudo o que a associação faz vem dessas cabecinhas, porque são eles que no dia-a-dia precisam e conseguem identificar os problemas da vida deles para os filhos deles. Portanto, sou sempre muito grata porque tenho aprendido muito com eles e eu sou apenas um rosto e gosto sempre de deixar isto bem ciente. A associação são 11 mais 1 e é isto. Boa, é sempre bom mencionar e honrar, não é? Sim. Meninas, eu ficava aqui muito mais tempo a falar com vocês sobre muito mais coisas, estamos mesmo a terminar. Eu gosto de terminar com uma pergunta, que é, neste caso vocês vão me dar aqui 2 palavras, porque são 2, que é: se vocês pudessem escolher uma só palavra, hoje podem ser 2. Quando vocês pensam na Ser Igual, que palavra é que vocês escolheriam? Eu tenho tantas. Força. Comunidade. Justiça. Boa. Ambas palavras nunca foram mencionadas aqui, mas cada programa é um tema, não é? Gosto muito de ambas. Portanto,
é o seguinte, para quem nos está a ouvir, acho que já demos aqui umas pinceladas muito grandes do que é ser igual, como faz, o que é, qual é a sua filosofia. Vocês têm um site? Querem partilhar? Nós temos a página do Facebook, igual.ser, e temos do Instagram também. Pronto, o mesmo nome, sim, não é? basta Sim. pôr ser igual que Aparece. aparece. Pronto. Portanto, já não há desculpas. Não. Podem procurar, ligar, informarem-se. Aliás, se puserem no Google já aparece. Aparece. Basta pôr ser igual que aparece as páginas que nós temos. Exatamente. E partilhem, às vezes quem está a ouvir não lhes toca diretamente, mas conhecemos sempre alguém que, epá, isto se calhar é interessante para Sim. ABC, ok? Portanto, partilhem, porque informação é poder, como eu costumo dizer, Sim, portanto, bora lá. Obrigada Obrigada às a nós, duas Rita, por por este terem bocadinho. vindo. Gostei muito. Obrigada a vocês por nos estarem a ouvir e até breve. Até breve. Era uma vez a saúde. Quinzenalmente, às quintas e domingos, após as 19 horas, na Rádio Gilão.